Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo nublado, aqui em Natal, temperatura em 29 graus, sensação térmica de 30. Apesar de estar um pouco, aliás, agora fechou mais, né? Tá mais nublado. Apesar de nublado, a temperatura ainda bem alta, bem quente aqui, mas o vento também está gostoso. Quem está ao ar livre deve estar sentindo um pouco menos de calor do que quem está em local fechado. E hoje esperando aí a lógica da Série C. Ontem deu a lógica, o Boa que havia vencido a primeira partida contra o Juventude lá em Caxias do Sul por 2-1, venceu novamente por 2-1, o Juventude aí que abriu mão praticamente de jogar a final da Série C pensando numa classificação na Copa do Brasil, terminou ficando sem uma ou outra. Eu particularmente não gosto muito dessas ideias de priorizar uma competição em relação a outra. Juventude até que tinha uma boa equipe, bons valores, né? Jogava coletivamente e tudo. Mas quando abriu mão de jogar a Série C e o Boa não quis saber disso, foi lá, se aproveitou. Também perdeu para o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil nos pênaltis e agora se despediu da temporada 2016. Não de forma melancólica, porque chegou para a Série B, mas fica com aquele gostinho de que poderia ter ido um pouco mais longe. E, como eu disse, o Boa venceu ontem por 2-1. Os gols foram marcados por Daniel Cruz e Cho de pênalti, um pênalti até bem discutível. E o Hugo marcou o gol que dava aí esperança à Juventude, já que era o gol de empate. O Boa conseguiu fazer 1-0 ainda no primeiro tempo. O Juventude conseguiu empatar, dava a ideia de que ia conseguir o 2-1, estava pressionando para levar pelo menos a partida para os pênaltis, mas aí o juiz marcou um pênalti que é discutível se foi falta, se realmente foi dentro da área, fora da área, mas já passou, já deu, né? Então o Boa repetiu o placar, foram 2 vitórias, 2-1. Aliás, esse Boa de Ney da Mata, tem que se dizer, tá 14 partidas sem perder. Então, atenção aí pro ABC, que deve ser o adversário do Boa, porque também só uma hecatombe tira do ABC a vaga nessa final da Série C. Um adversário duro, difícil de ser batido, esse Boa. Já 14, como eu disse, 14 partidas não são um número assim desprezível. O ABC acho que tem um número parecido, mas em relação à invencibilidade dentro do Frasqueirão. O Boa já tem essa invencibilidade aí jogando tanto em casa como fora. Então, quem assistiu a partida ontem deve ter visto que o ABC não vai ter vida fácil para conseguir esse bicampeonato brasileiro aí sonhado, tanto pela diretoria, pelos jogadores, pelos torcedores, pelo treinador, que quer ser o primeiro a ser campeão de séries A, B e C. O Guarani também, né, tentava essa façanha de ser campeão de séries A, B e C. E o goleiro Edson do ABC, que tenta o verdadeiro bicampeonato, que é aquele em sequência. Foi campeão ano passado com Vila Nova. E esse ano pode repetir a dose com o ABC, que vem muito bem, tem um sistema já bem entrosado, digamos assim, bem treinado de jogo. Vamos falar logo dessa partida, então. Guarani e ABC jogam hoje às 20 horas, tem transmissão para todo o Brasil, ao vivo, pelos canais IMAX, aquele da imagem melhor, e a TV Brasil, a imagem não é tão boa, mas é TV aberta, pega na internet, para quem não está em casa. Pega até fora do Brasil esse canal aí na internet, então tem bastante opção para acompanhar hoje essa partida do ABC, que só não pode perder de 4-0, né? Mas se perder de 4 gols de diferença, ainda passa para a final. Se perder de 4-0, também não está logo eliminado, não. Vai tudo ser decidido nos pênaltis. E apenas uma derrota catastrófica por 5 gols ou mais é que tiraria do ABC essa vaga na final. Sinceramente, é possível acontecer, é claro. Nós já vimos essa situação do América, por exemplo, precisar golear o Fluminense lá no Rio de Janeiro e conseguiu. Mas a gente há de convir que
essas coisas são possíveis, mas não são prováveis. Não é sempre que isso vai acontecer, de você tomar uma goleada dessa e conseguir partir para cima. Você fazer uma goleada é até natural. Você ter que fazer uma goleada, aí a pressão já sobe muito e é tudo muito difícil. Eu sei até que o ABC andou atrasando a viagem, né? Resolveu viajar só ontem. Acho que é uma forma até de evitar o desgaste. Não é clima de já ganhou, mas realmente com 4-0 de vantagem, é claro que você pode fazer um planejamento já pensando em economizar um pouco mais de dinheiro, dá para poupar aquele jogador que vem jogando no sacrifício, porque vai contar com ele para a partida decisiva, já que com 4-0, é como eu digo, só mesmo a desgraça. E parece que, bom, se eu não estiver falando besteira aqui, o ABC ficou em São Paulo e só se dirigiu mesmo a Campinas no dia de hoje. Não sei nem se vai ser mesmo na hora do jogo. Talvez para evitar aqueles fogos que eu ouvi falar que alguns torcedores, desculpe aqui a franqueza e a dureza, mas para mim são idiotas. Alguns torcedores do ABC parece que foram soltar lá rojões no hotel do Guarani, aqui, quando a delegação estava aqui em Natal. Todo mundo já sabe minha opinião sobre isso. Eu acho isso assim, coisa das cavernas, né? Não é isso que ganha jogo, não foi isso que fez o Guarani perder o jogo, né? Então, parece que o ABC, até para evitar um revide, teria decidido ficar em São Paulo e só depois seguir para Campinas. Bom, escalações prováveis, porque cabeça de treinador ninguém conhece. O Guarani deve entrar em campo mais num 4-4-2 mesmo hoje. Talvez com esses jogadores, Leandro Santos, Lennon, Ferreira, Leandro Amaro e Denis Neves, Auremi, Evandro, Renatinho, Fumagalli, Pipico e Aliandro. Já é dada como certa a saída do Zé Antônio, que não vem bem, fez até uma temporada boa no passado com o América, teve aquele momento deslize no jogo contra o Confiança, que terminou deixando o América de fora da fase de classificação, a fase da onça beber água mesmo, mas esse ano o Zé Antônio não está nada bem lá no Guarani, principalmente nessa fase decisiva, deve perder o lugar aí hoje. E o ABC deve entrar em campo, se não houver assim ninguém poupado por cansaço físico, né? Eu sei que Geninho andou treinando 2 outras formações, mas eu sinceramente não acredito, até por superstição, que a gente sabe que esse pessoal de futebol, nós que somos torcedores sabemos disso, somos também supersticiosos, embora a gente não goste muito de revelar, mas tem sempre aquela camisa do jogo, o local do jogo, aquele pé quente ou pé frio que vai com você, que ajuda ou atrapalha, tem tudo isso. Treinador também tem suas coisas, então é fogo você mexer numa equipe que está ganhando, né, e bem, muito bem, o ABC tem jogado realmente como quem quer ser campeão, então eu acho muito difícil que Geninho tenha coragem de fazer essas mudanças que ele treinou aí durante a semana, mas se tiver de fazer, talvez até escale realmente mais um volante para conter aí esse ímpeto que a gente imagina que o Guarani vai ter dentro de casa para tentar primeiro vencer a partida, porque como eles disseram, querem acabar com uma dignidade, digamos assim, né? De uma forma digna o campeonato. Mas se o ABC der sopa pro azar, é claro que eles vão tentar fazer tudo o que eles precisam para chegar a essa final. Então, não acredito muito que Geninho tenha coragem de mexer nisso aí, não. Só se tiver alguém realmente muito machucado. Então, eu acredito que o ABC vai jogar realmente no 4-4-2 com Edson, Felipe Souza, Cleiton, Léo Fortunato e Alex Juan, Anderson Pedra, Felipe Guedes, Erivelton, Lúcio Flávio, Jones Carioca e o Caio Mancha. Não acredito realmente que ele saque aí um atacante para botar 3 zagueiros ou colocar 3 volantes. Geninho até que é entusiasta, foi um dos primeiros treinadores aqui no Brasil. O pessoal mais novo talvez nem lembre disso. Foi um dos primeiros treinadores a sacar um cara do meio de campo, né, para virar zagueiro e foi um dos primeiros a adotar, se eu não me engano, era no Santos que ele fazia isso, né? O 3-5-2, mas o 3-5-2 dele era bem ofensivo, assim, bem de resultados, não desses resultados de você jogar por uma bola parada, assim, convincentes, resultados convincentes. Então, talvez um terceiro zagueiro, talvez um terceiro volante, mas eu não acredito
que faltando aí 3 partidas para a conquista de um título, Geninho resolva agora mudar essa equipe para enfrentar o Guarani lá. Acho que foi muito mais a chance que ele tinha de fazer uma mudança, a chance dele bagunçar a cabeça também do Marcelo Chamusca, que está sofrendo muitas críticas de novo lá no Guarani, apesar de ter dado ao clube o acesso. Inclusive, ele fez uma entrevista quase que se vangloriando, não pelo acesso, e sim uma forma de defender o seu trabalho das críticas, porque de uma hora para outra o povo esqueceu que o Guarani vinha sofrendo, tentando um acesso e não conseguia, foi sob o comando dele que conseguiu. E o povo jogou tudo isso no lixo para reclamar dos 4-0 que o ABC impôs aqui em Natal a Guarani. E, bom, então ele se defendeu aí durante a semana falando a respeito desse acesso e vamos ver qual é o clima hoje lá em Campinas, mas eu não acredito não, sinceramente, para mim seria assim uma tragédia, quase que com a chance de você ganhar numa loto, né, numa mega sena, hoje o ABC perder essa vaga para o Guarani, por tudo que as equipes mostraram até aqui no campeonato e principalmente pelo que foi mostrado aqui no Frasqueirão, porque se o ABC aperta um pouco mais o pé, se o ABC está na noite mais feliz de botar a bola no gol, tinha feito uma goleada histórica para cima do Guarani numa fase decisiva. Acho que nunca houve uma goleada tão grande. Nunca teria havido uma goleada tão grande se o ABC conseguisse apertar o pé para realmente meter mais gol, porque o Guarani não conseguia esboçar a reação. Bom, destacando então no Guarani, Fumagalli, aquele cara aqui muito experiente, talentoso, estilo Lúcio Flávio do ABC, e é líder por lá, querido pela torcida. E é Leandro, que justamente nessa situação na fase anterior, conseguiu provocar falhas na defesa adversária, que era do Asa, e o Guarani venceu até com mais gols do que precisava. Precisava fazer 2-0, fez 3-0. E garantiu essa vaga agora na semifinal para enfrentar o ABC. E do lado do ABC, os destaques não poderiam ser outros, né? Erivelton, que coroou aí o gol do acesso, né? A sua campanha, o seu empenho em campo, tanto na marcação como na hora de apoiar ataque, na hora de fazer lançamento, cruzar. Vem muito bem nesse meio de campo de Geninho. E Jones Carioca, mais do que nunca artilheiro, é outro que também precisa de uma hecatombe para perder esse lugar de artilheiro da Série C nessa temporada 2016. Então, o jogo hoje a partir das 8 da noite. É interessante observar muito mais se o ABC vai ter mudança, essa é a grande surpresa, mas eu não acredito realmente nem em mudança no ABC, nem em mudança de prognóstico. Eu acho que realmente o ABC já está aí quase que com a mão nessa taça. Embora tenha, aí sim, uma parada dura contra o Boa, pode dar qualquer coisa. Esse Boa é muito perigoso de Ney da Mata, mas o ABC vem fazendo seu papel, vem cumprindo bem seu papel. Geninho muito experiente, não acredito que vá fraquejar nesse momento, não. Bom, não tem também muito o que falar hoje, né? Vamos falar aqui rapidinho do América. O América que essa semana anunciou que vai participar do campeonato de futebol de areia, o Campeonato Potiguar. Anunciou uma equipe cheia de gente boa. Eu destaco, não vou destacar todo mundo, até porque não lembro aqui os nomes de todos, mas um certamente faz parte da cabeça e da memória de todo mundo que já acompanhou o futebol de areia do Brasil, que é o atacante André. É o artilheiro André, o André Bigode, está aí defendendo agora o time de futebol de areia do América. O goleiro Geleia também, também jogou na seleção brasileira. Então, o América fez um timaço aí para disputar o Campeonato Potiguar de Futebol de Areia, pelo menos no nome. E a gente pode ter até uma opção interessante aí pelas praias potiguares. Eu não sei onde exatamente vai ser. Tá aqui, achei. Vai ser disputado lá na Arena Pirangi, esse campeonato, a partir do mês de novembro. Se fosse mais para frente, certamente o pessoal que veraneia por ali iria acompanhar mais. Mas a partir de novembro, quem quiser dar uma esticadinha até Pirangi para acompanhar esse campeonato, deve ser uma coisa bem interessante. Não sei se algum canal vai se interessar em mostrar também essas partidas. Seria interessantíssimo para a gente ver, porque é um futebol normalmente de muitos gols, de muita habilidade e
Não só o América, a ABC e a Alecrim também estão formando equipes, né? Se juntaram, parece que, a equipes do interior do estado para tentar brilhar aí no cenário nacional, nas praias também. Então, acho bem legal, uma coisa diferente, um outro destaque que não só o futebol de campo, para América, ABC, Alecrim, e o América aí chegou realmente com o pé direito, muita gente boa, vamos ver se vai dar certo. Certamente a equipe de assessoria de imprensa aí do América deve acompanhar alguma coisa dessas partidas, sempre faz uma boa cobertura ao vivo, pelo menos nos jogos do time de campo, quando a gente não tinha TV, tinha alguma coisa ali pelo Facebook, bem interessante. Então a gente deve ter alguma coisa nesse sentido também em relação ao futebol de areia. O América também, que tem equipe de futebol americano, esse futebol que, na verdade, o nosso futebol nos Estados Unidos é chamado de soccer, e o futebol que eles jogam por lá, tradicional de lá, eles chamam de futebol. Mas a gente associou isso ao futebol americano, porque o mundo todo chama esse futebol da bola no pé de futebol, né, de futebol, e algumas mudanças apenas pequenas em relação a essa palavra, e só os americanos que chamam de soccer. Mas o América enfrenta, parece que hoje, nas oitavas de finais, né, da Superliga Nacional, os caçadores lá do Ceará, o América, que é denominado América Bulls. Então tem jogo hoje também dessa outra modalidade. É o que a gente começa a ver mais em relação ao América Esporte Amador, porque o profissional está de férias, né? O profissional parou muito cedo nessa temporada, infelizmente. A exemplo da temporada passada também parou cedo, mas nessa a desgraça foi maior. Mas o presidente prometeu aí que não tem nada parado, está trabalhando, né? O América tem contactado os jogadores, é tanto que nós já ouvimos durante a semana que nem Rômulo, nem Thiago Potiguar iriam ficar, quer dizer que os contatos estavam sendo mantidos para renovação, mas não deu certo. E, pelo que eu ouvi, o América ainda negocia com o goleiro Ricardo, que foi titular nessas últimas partidas, um goleiro experiente, um bom goleiro, né? Se tiver ritmo de jogo, certamente vai ajudar muito o América nessa caminhada desse ano. Mas, como a gente não ouviu ainda nada, nem se fica, se não fica, é sinal de que as negociações continuam para que Ricardo permaneça no América. Além disso, o América deve anunciar, apenas em novembro, o presidente já disse que não vai anunciar antes, que a torcida aguente aí a ansiedade, porque a gente quer saber de ontem, né? Desde ontem, o que vai acontecer com a equipe no próximo ano. Mas ele já anunciou que o pessoal vai ter que dar uma segurada na ansiedade, porque só vai anunciar o elenco, a relação completa, quando todo mundo tiver já de contrato assinado, quer dizer, depois que todo mundo tiver aqui em Natal, aí ele vai anunciar. O que se espera aí é que pelo menos 17 jogadores tenham esse nome anunciado em novembro, para fechar aí os 26 que, no mínimo, que o Felipe Surian disse que gosta de trabalhar na equipe. Nós já temos 9 nomes, todo mundo já sabe esses nomes que foram divulgados aí, do goleiro Everton, os laterais, etc. Toda a gente já sabe. E nesses 17, certamente um desses 17 é o goleiro Ricardo, que está negociando, né? Se ele não ficar, deve vir outro goleiro. Muita expectativa, muita especulação sobre quem vai vir nessa lista de Felipe Surian. Lá para as bandas do Volta Redonda, os principais destaques do time ainda não renovaram. O principal deles, que é tido mesmo, até como o pessoal da imprensa trata como homem de confiança de Felipe Surian, é o atacante Dija Baiano, que foi artilheiro da equipe na Série D. Dija Baiano já anunciou que não fica no Volta Redonda, agradeceu o clube, né, pela história, por tudo que ele viveu no clube, não anunciou para onde vai. Então, silêncio grande lá para lá para as bandas do Volta Redonda, desses jogadores que não renovaram. Dentre eles também o goleiro Mota, que é tido também como homem de confiança do técnico Felipe Surian, também fez uma boa Série D, lógico que teve suas falhas, todo goleiro tem falha, não existe esse infalível não, peguem aí o melhor do mundo na posição que vocês vão achar também frango que esse povo tomou.
mas dizem até que se você não tomou um frango na vida é porque você não é goleiro. Então, esses principais nomes, digamos assim, que o pessoal coloca aí na cota do... Tem mais nomes, mas esses dois são os principais do Volta Redonda, o goleiro Mota e o atacante Dija Baiano. Nada resolvido em relação à renovação deles no Volta Redonda, muito pelo contrário, o Dija Baiano já anunciou que não fica, mas também não disse para onde vai, nem divulgou quem estava atrás dele, quem não estava, então a expectativa é grande de que ele feche com a América. Dija Baiano, que teve problema de disciplina, noitada, balada aí durante o Campeonato Carioca, foi posto para fora da equipe, teria até acertado já com o Macaé para disputar a Série C pelo Macaé, só que o jogador pediu desculpas à torcida, à diretoria e tudo, e o treinador bancou a contratação dele, a chamada dele de volta para o clube, e ele realmente se absteve É até engraçado você acompanhar as entrevistas dele a respeito disso. Se absteve de sair, ele disse até que merecia muito o título da competição por isso, porque ele tinha ficado sem botar o pé para fora de casa. É um jogador até engraçado. E tido como homem de confiança de Felipe Súria, pode estar a caminho do América. Nós vamos ter que aguardar aí, no mínimo, mais uns 7, 8 dias para ouvir, imaginando que ele já no dia 1º de novembro o América anuncia, o que eu acho muito difícil, porque como a pré-temporada parece que só começa no dia 12 de dezembro, não acredito que o América vá anunciar esse pessoal tão antes assim, não. Acho que vai ser realmente bem mais perto de novembro, do fim de novembro, mais perto lá para dezembro, mas o presidente garantiu que em novembro divulga essa lista completa. Então, pelo menos isso a torcida pode ter um pouco mais de tranquilidade. O América não está dormindo de touca, não, está trabalhando. Vai anunciar muita coisa também nesse período aí de novembro a dezembro. Vai haver uma mudança no programa de sócios, terá um novo formato. Prometem até que vai haver promoção especial e exclusiva para atrair adesões e renovações logo no primeiro mês de campanha. Também tem aquela promessa de que parte da arrecadação vai ser destinada à construção da Arena América. Eu já até disse aqui que acho isso meio balela, porque parte da arrecadação pode ser qualquer parte, pode ser 1%, o que seria quase nada, mas se de repente houver uma adesão maciça aos sócios, os valores ficam até interessantes. O América, segundo o presidente, precisa de R$500 mil para que aconteça o primeiro jogo na Arena América, sem aquela fase ainda de camarotes, sem a construção completa dos camarotes, só com a parte de arquibancadas, vestiários, essas coisas. A arena aqui já está bem adiantada, a gente quando frequenta ou vê fotos, vê que o negócio já está... Não tem mais como voltar atrás, pelo menos. E, segundo o presidente, são esses R$500 mil. Eu já até disse que achava mais efetivo uma campanha exclusiva para a Arena América, porque a diretoria não anda com muito prestígio em relação à torcida. A gente vê muita gente reclamando nas redes sociais da continuação, né, dessa mesma diretoria, não teve muita mudança em relação ao futebol, mas parece que aos pouquinhos o América vai mudando alguma coisa aí no futebol. Não sei se é bom ou ruim, a gente só vai saber mais pra frente. Necessariamente mudar não quer dizer que vai melhorar, mas o América anunciou aí que, pelo menos na parte de base, Carlos Mota não continua como técnico do Sub-19. Não sei se Carlos Mota prossegue em outra função, mas como treinador não segue mais. Esse time, inclusive do América, vai participar agora de uma Copa do Nordeste. Talvez o treinador Felipe Súria até acompanhe. Não sei se Felipe Súria está em férias, mas certamente está tratando dessa formação do elenco do América para 2017. Ele que participa muito de tudo do clube em que ele é contratado, ele se envolve muito com tudo, ele gosta de planejar tudo, como eu disse, é um estudioso. Espero que dê certo aqui, porque é o grande desafio da carreira dele. Ele talvez não tenha nem ideia do que é a pressão no cargo de treinador, pelo menos pelos clubes que ele passou até agora. Eu acho que ele não tem nem ideia do que é pressão, e ele vai descobrir quando ele chegar aqui em Natal e começar a anunciar treino coletivo e tudo,
que tudo que ele anunciar vai estar errado de algum jeito, né? Alguém vai criticar. Então, ele vai descobrir agora qual é a pressão de treinar um time que já entra com a obrigação de passar de fase da Copa do Nordeste, já entra com a obrigação de, no mínimo, chegar à final do estadual. E com essa mudança da regra da Série D, para disputar a Série D de 2018, tem que conquistar a vaga já em 2017. Vai ser uma pressão enorme durante o estadual para a campanha do América. Até se ele vencer, vão reclamar do número de gols que fez parte da vitória. Mesmo que vença de 8-7, ninguém vai exaltar que tomou os 8 e sim que tomou 7. Então, a pressão vai ser muito grande, tem que estar todo mundo com a cabeça bem no lugar. Vamos ver se a diretoria de fato aprendeu, que jura de pé junto que aprendeu com os erros, porque se continuar nessa política de 2, 3 jogos, muda time, muda treinador, porque ninguém tem cadeira cativa no América, ou porque vai passar o campeonato anunciando que esse time que está aí não vai jogar a próxima competição, isso aí vai só dar um tiro no pé do América, como foi nesse ano. Mas vamos torcer para que a lição realmente tenha ficado e a gente veja um América diferente nessa temporada de 2017, diferente do que foi em 2016, né? Uma temporada bem melhor, ainda que tropece em algumas partidas, que consiga seus objetivos, faça a melhor campanha dentre os possíveis candidatos da Série D no estadual, consiga pelo menos passar de fase na Copa do Nordeste para arrecadar dinheiro, que será importantíssimo para a Série D, para reforçar a equipe se for necessário, que sempre é necessário, porque não dá para gastar todo o seu dinheiro já no estadual. Que consiga passar também de fase na Copa do Brasil, quanto mais conseguir para frente, melhor, também pelos mesmos motivos. E aí, o coroamento de tudo que for feito desde agora, do mês de outubro, de novembro, conseguir que essa campanha resulte num acesso, independente de título ou qualquer outra coisa, mas que resulte no acesso para a Série C, porque não é fácil você imaginar uma equipe da tradição do América, do tamanho do América, uma equipe que em 2007, né, há menos de 10 anos, estava disputando uma Série A, a primeira Série A aí da Time Mania e tudo, né, se inseriu entre os maiores clubes do Brasil, os 20 maiores do Brasil, e hoje está numa situação dessa. Então, rezar que dê mesmo tudo certo. Eu, sinceramente, eu não acredito muito que o programa de sócio vá decolar nesse início, não. Sou sincera. Estou torcendo para que decole, mas acho difícil por tudo que eu falei. O torcedor está muito desconfiado. Certamente a confiança vai voltar se os resultados chegarem, mas não pense que vai ser com 1, 2, 3 vitórias que a confiança vai chegar, não, porque o que a torcida quer saber é se a lição foi aprendida, porque o que o povo quer mesmo, a maioria, era que essa diretoria não continuasse. Então, essa diretoria vai ter muito trabalho para provar que aprendeu com os erros desse ano, para conseguir fazer esse programa de sócio decolar. Então, contar mesmo com formar uma equipe boa e barata, contar com o trabalho do bom treinador, rezar que tudo dê certo, tentar não atrapalhar, né? A diretoria às vezes quer ajudar demais, dando pitaco aqui e ali, termina atrapalhando tudo. Então é tentar não atrapalhar, deixar que as coisas aconteçam, sustentar essa comissão técnica, isso é que é o importante. Tentar não dar cabeçada aí contra a torcida, fazer de tudo para que o torcedor se sinta acolhido, porque ele vai voltar. À medida que o negócio for andando, a confiança for voltando, o torcedor volta. O torcedor do América é aquele torcedor que ele é chato, ele apanha, ele reclama, ele exige, mas quando o time precisa de verdade e que está mostrando que quer, que vai junto, ele comparece. Você veja aí que América e Confiança, o América na rabeira lá da competição, o América botou mais de 12 mil pessoas na Arena das Dunas, um público considerável, um público melhor do que o público da final aí do estadual. Então, realmente prestar atenção que se houver um pouco mais de transparência, que tá difícil. Na verdade, o que a torcida queria, os sócios e tudo, era o direito de votar.
como a torcida do ABC conseguiu, e merece aplauso quem lutou por isso lá do Conselho do ABC. A torcida do América quer isso também, para que o sócio deixe de ser o sócio modinha, o sócio que só vai porque comprou a temporada de um time vencedor. Não, o time tá ruim, mas eu vou permanecer porque eu vou votar na próxima direção, porque eu não quero que seja essa que está aí. Então, vamos abrir isso, né? Vamos transformar o América realmente numa instituição do povo, né? Não de 2, 3 famílias, como é a situação atual. Que a gente, tendo tudo dando certo, né? Tudo se juntando, mostrando essa transparência, mostrando confiança no trabalho em campo, deixando o trabalho em campo fluir também, sem muito pitaco. Eu acho que as coisas podem... Bom, a gente imagina que o América esteja no fundo do poço, então as coisas só tendem a melhorar. E certamente, se elas forem melhorando, torcedor volta e volta mesmo, e vai ser aquele 12º jogador que sempre foi, vai botar o América para cima, vai carregar o América nos braços para que o América suba de divisão o mais rápido possível e faça aquela escalada rápida que já fez, né? Saiu da C para B para A, agora a escalada é um pouco maior, tem que sair da D para C, para B para A, mas quem sabe não se chega lá, embora agora tudo tá mais difícil porque o dinheiro anda mais baixo. Mas é isso. Se conseguir fazer esse programa de sócio, deixar de ser só compra de ingresso antecipada, eu acho que as coisas vão fluir bem mais. Bom, minha gente, por hoje é só. Boa semana a todos. Já deixo o convite para sexta-feira, 7 da noite, um bate-papo mais leve sobre outras coisas. No sábado, 11h30, também mais leve, mas em inglês. E no próximo domingo, vamos bater papo aí sobre o restante dessa Série C, saber se o ABC conseguiu fazer a lógica mesmo e chegar à final. E como é que vão chegar aí ABC e Boa para essa final da Série C. O ABC querendo esse bicampeonato, né? O segundo título nacional da Série C. E a coincidência é a volta aí dos dois que caíram. ABC e Boa caíram juntos, vão subir juntos também, talvez até disputando o título. É isso, boa semana a todos e até lá.